Nossa pílula reforçada de hoje tem uma história de transformação. E uma transformação que aposto que a pessoa que fez essa transformação não sei nem se estava pensando nisso. Mas isso tudo aconteceu durante esse período de isolamento. E ela não está isolada, está num lugar que todos nós conhecemos. Onde você está, Silvia? Bem-vinda! Oi, Tuna, obrigada. Eu estou aqui na capela do Colégio São Luís, muito Olha, contente de estar aqui com vocês para poder partilhar tudo isso que eu vivi nessa pandemia e aqui desse lugar tão especial para todos nós, né? Então eu vou começar, me apresentando. claro, se Silvia. apresente, para quem não te conhece. Silvia, trabalho no CEF é o Serviço da Fé e Espiritualidade, sou da mesma equipe que o Tuna, a gente tem uma equipe muito bacana, que nos apoia muito. Bom, e aí então eu vim aqui para partilhar um pouquinho o que aconteceu nessa transformação na pandemia, né? O ano passado, em dezembro, eu fiz 50 anos, o meu planejamento para 2020 era fazer uma viagem muito bacana para o exterior, para comemorar essa data muito importante, né? Mas, como aconteceu com todo mundo, os planos foram por água abaixo, não deu certo. Mas Deus me permitiu fazer uma viagem interior, né? E isso foi muito importante para mim, né? Uma viagem de autoconhecimento, autoaceitação, de transformação. Mas o que foi essa transformação? Como vocês podem ver, os meus cabelos estão diferentes, né? Eu parei de pintar o meu cabelo. Mas não foi uma coisa assim fácil, né, Tuna? Foi um processo, né? Como tudo que aconteceu para muita gente nessa pandemia. Começou lá em março, né? Fomos para casa, não tinha salão, tudo fechado. Eu fui lá e comprei o meu potinho de tinta lá. Eu falei, vou pintar esse cabelo, porque eu não consigo ver esse cabelo. Isso me dá uma impressão de desleixo, uma impressão assim, a pessoa não se cuida, né? Porque para a mulher é diferente do homem. Como você que tem esses cabelos grisalhos, as pessoas falam assim, nossa, como ele é charmoso, né? Vem os homens grisalhos, como são charmosos. Mas para as mulheres existe um preconceito de que, Ninguém nunca me perguntou por que eu não pinto o cabelo. Isso é verdade. Exatamente. Ninguém nunca te perguntou, né? A mulher não, fala assim, nossa, por que você não pintou ainda o cabelo? Aquela sensação de que você é uma relaxada, é um peso na idade, para não demonstrar a idade, né? Não tem essa liberdade, né? Então, o que aconteceu? Eu lá em março, lá olhando, né? Falei, não, vou pintar. Mas aí eu olhei no espelho, eu lembro bem disso, foi aquele choque, assim, eu olhei para o espelho, mas por que eu vou pintar? Eu pinto esse cabelo para quê? Eu pinto esse cabelo para mostrar para os outros que eu ainda sou jovem, que eu não... Mas isso não é verdade. Eu tenho cabelo branco desde antes dos 30 anos, eu já tinha cabelo branco, né? Mas o que você faz? Por que eu vou fazer isso? Porque eu tenho que ter um padrão perante a sociedade? Eu falei, não, eu estou em casa, não tem por que eu fazer isso. Aí eu falei, não vou pintar. Mas aí começa, né? Aparecer é um processo. Aquilo começa a crescer e você olha, meu Deus, não, tá bom, eu vou pintar esse cabelo, eu quero mudar. Aí a tinta estava lá, eu olhava para a tinta olhava para mim, até que um dia eu joguei a tinta fora para ela. Eu joguei a tinta no lixo, falei, não vou mais. Pronto, peguei, joguei no lixo. Não quero mais saber dessa tinta. Eu não vou pintar meu cabelo, apesar de ter algumas pessoas que falavam, né? Fui no mercadinho, a moça falou, por que você não pinta o seu cabelo igual a cor que está aqui embaixo? Eu falei, não, mas eu vou parar de pintar. Aí ela, você vai parar de pintar? A outra menina mais nova que eu encontrei, uma amiga, nossa, você é corajosa. Então eu tive várias reações, mas tive muito apoio da minha família, apoio dos meus amigos, da minha equipe, né? E também de muitas mulheres que estão nesse processo de transformação, né? De realmente se libertar desse peso, né? Não, eu tenho que aparentar mais jovens e assumir os meus cabelos brancos, assumir a minha idade, né? E ter essa confiança, essa autoaceitação. Por isso que eu falo que foi uma viagem para o meu interior, uma viagem de autoconhecimento, de aceitação, né? E também a gente conversava, né? Que a gente trabalhou todos esses meses, né? Olhando para a tela, né? A gente não se via pessoalmente e
você acabava se vendo na tela, né? E vendo ali, né? Aí você começa a ter aquela coisa, ai, meus cabelos, como que tá, como que não tá, né? É uma pressão também, né? Uma pressão de ter Sim, essa essa, ferramenta tem essa coisa, né, de você tá em reunião com alguém e você tá também se vendo. Então você tá o dia inteiro em contato com você mesmo. É uma coisa única, né? Porque o é o tempo dia todo inteiro. presencialmente você não se vê, você só vê os outros, né? Você só vê os outros e ali você está se vendo e aí você começa a olhar e falar assim, nossa, isso não tá bom, né? Ai, meu Deus, porque não tá bom. Vamos fechar essa câmera. E não, né? Não é isso. Eu acho que essa viagem, né, que eu falei, é uma libertação. Para mim, o que aconteceu lá em julho? O salão abriu, aí eu fui no meu salão, meu cabeleireiro falou assim, vamos pintar? Eu falei, não, não vou mais pintar. Ele falou, então vamos cortar. E aí cortar também curto eu não gostava muito. Ele falou assim, não, você vai ver, vai ficar bom. Eu falei, tudo bem, vamos lá. É um processo, vamos assumir esse processo. Aí cortei o cabelo. E foi muito legal, porque aí os brancos fizeram assim, oh, foram, Agora é minha eles, vez. eles floresceram, assim. Aí eu falei, nossa, e ficou super bacana. Aí eu olhei no espelho, eu falei, nossa, que legal. Foi como se eu fiz as pazes com os meus cabelos brancos, né? Comigo mesmo, dessa aceitação, né? De não me deixar levar por toda essa pressão da sociedade para aparentar mais jovem, para gente é tanta pressão, né? Que a gente falava, né? É pressão porque você não pode aparentar, Aham. tem que aparentar jovem. A pressão para ter o corpo perfeito, é uma pressão uma pressão sobre um projeto de pessoa que você não é, né? Então você tem que ser você mesma. E essa autoaceitação dos cabelos brancos me ajudou muito a me encontrar comigo mesmo, né? E eu fiquei, depois que eu cortei os cabelos e tudo, né? E ele foi crescendo mais, me deu uma sensação de liberdade muito grande, uma alegria muito grande. Eu me sinto muito mais solta, sem uma prisão. Aqui lá eu tenho que pintar esse cabelo, não, eu não posso ser assim, não, eu estou aparentando velha. Não, essa sou eu. A gente chega numa idade, a gente está aí, não tem como, né? Então, assumir essa idade, assumir os cabelos brancos, mas eu falo isso também para todos, né? Eu passei pelo processo dos cabelos brancos. De repente, Uhum. as pessoas estão passando por um processo que ali fica muito pressionado, né? Por essa estética que a sociedade pede, né? Os jovens podem estar passando por um processo, não, porque eu tenho que ser assim, que olha aquela pessoa como ela é. Não, você é você, né? Não existe outro igual nesse mundo, só tem você. Então, não vamos ser a gente nasce original, mas muitas vezes a gente morre como fotocópia. Essa Pois é, frase não, essa frase não é minha, essa é frase copiada. é copiada de um menino que foi beatificado agora, Carlos Acuti, um menino de 15 anos, e ele falava isso, né? A gente nasce como original e morre como cópia, então vamos ser autênticos, vamos ser nós mesmos, né? É Então, muito bom, porque essa história, essa história que você está me contando, está contando para gente. Obrigado por ter a coragem de compartilhar isso e parabéns, porque de fato você ficou muito mais leve, muito mais solta e muito mais bonita, porque você assumiu o que é fato de você, e eu acho que isso serve muito para os nossos alunos que ainda não têm cabelos brancos, mas que terão um exato. dia, mas que eles se usem essa história como uma história de da gente poder se conhecer melhor, se aceitar, aceitar a nossa imagem, e que a partir do momento que a gente faz isso, a gente respira melhor e a nossa imagem melhora muito porque a gente está em paz com o que a gente é. Então, É, Silvia, muito obrigado. Fala, desculpa. não, era justamente isso que eu ia falar no final. Eu estou em paz comigo mesmo, né? E isso que dá toda a alegria e a liberdade e a leveza, né? Então, aproveita a tua paz e eu quero te ver pessoalmente, rápido, especialmente aí no colégio, para conferir ao vivo como é que esses cabelos brancos estão na tua cabeça. Muito obrigado e um grande beijo, Silvia.